Portugal assume a presidência rotativa da União Europeia em janeiro, no meio daquele que é provavelmente o momento mais crítico de sempre para o Bloco Europeu. Temos connosco, a partir de Lisboa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva. Senhor Ministro, muito bem-vindo à Euronews e muito obrigado por ter aceito o convite para falar connosco. A minha primeira pergunta tem a ver com a pandemia. Vai ser ou não possível para Portugal, enquanto país que ocupa a presidência rotativa da União, coordenar as respostas dos vários Estados-membros em relação à pandemia? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com a Euronews. A minha resposta à sua pergunta é sim. Sim, vai ser possível coordenar e ajudar a coordenar, porque este é um esforço conjunto que implica uma ação propriamente executiva da Comissão Europeia e implica também uma intervenção do Conselho. E enquanto presidência do Conselho, Portugal tudo fará para que, nós consigamos pôr em prática um processo de vacinação universal que possa, ao longo do próximo ano, cobrir a generalidade da população europeia, e dois, que coordenemos cada vez melhor as nossas medidas, designadamente as medidas de contenção, de disciplina, de proteção e de segurança pessoal, assim como as medidas que têm a ver com a gestão do nosso espaço de circulação livre, o espaço Schengen. Os efeitos económicos e sociais são gravíssimos e por isso é que foi uma decisão histórica, a decisão tomada pelos chefes de Estado e de Governo no passado mês de julho, no Conselho Europeu, para responder à dimensão da crise económica com uma dimensão de recursos financeiros igualmente grande. Quando é que o dinheiro vai chegar aos Estados-membros e, já agora, quais são as prioridades na aplicação desse fundo? As prioridades são muito claras, estão bem estabelecidas e toda a gente as conhece. E é fácil resumi-las, aliás. Trata-se de, ao mesmo tempo que nós favorecemos a recuperação da economia, transformar a economia. Transformar a economia em que direção? Na direção do que nós chamamos a dupla transição. A transição verde, a ação climática, a transição energética, no sentido da gradual descarbonização da nossa economia, e, por outro lado, a transição digital. Os planos já estão, aliás, a ser negociados, muitos deles, com a Comissão Europeia. Por exemplo, Portugal apresentou o seu plano logo no dia 15 de outubro. Depois de essa negociação com a Comissão Europeia, o Conselho tem de aprová-los e nós esperamos que este processo se conclua ao longo do próximo semestre, portanto, ao longo do período da presidência portuguesa. Portanto, os vários Estados-membros começarão a receber o dinheiro nessa altura, por volta do fim da presidência portuguesa, é isso? Começarão a receber o dinheiro quando o respectivo Plano Nacional for aprovado, no valor de 13% do total. Portanto, há uma espécie de pré-financiamento e uma tranche entregue à partida no valor de 13%. E depois serão reembolsados, serão financiados à medida que realizarem as despesas. O senhor pensa que é possível uma harmonização das medidas sociais, e eu falo, por exemplo, do salário mínimo? Harmonização no sentido de uniformização, todos terem as mesmas medidas na mesma dimensão? Não. Nem o tratado o permite. As competências de natureza social estão nas mãos dos Estados-membros. Harmonização no sentido de coordenação, de articulação, sim. E vamos ao exemplo do salário mínimo. Nós estamos já a discutir uma diretiva europeia sobre o salário mínimo. Essa diretiva não vai fixar um valor único. Essa diretiva não vai fixar um critério único para decidir esse valor. Mas não só é preciso que todos na União Europeia disponhamos deste instrumento muito importante, designadamente no combate à pobreza dos trabalhadores menos remunerados, que é o salário mínimo, como nos podemos entender sobre, digamos, um quadro geral de critérios
que o nosso próprio processo de cada um de definição deve respeitar. Como é que a presidência portuguesa vai gerir a eventualidade de um Brexit sem acordo? Estando preparada para qualquer dos cenários possíveis. Eu tenho imenso respeito pelas negociações agora sobre cotas de pesca, mas ponho-as no seu devido lugar. E mesmo que não haja acordo agora sobre as cotas de pesca, mesmo que não haja acordo agora sobre as condições de concorrência, nós teremos certamente que trabalhar muito com o Reino Unido no próximo semestre, em matéria de coordenação da política externa, em matéria de cooperação na segurança, defesa e combate ao terrorismo e em matéria de facilitação nos contactos entre pessoas. Quando é que vai poder avançar um pacto europeu para as migrações? Não lhe sei responder porque isso não depende nem exclusiva nem predominantemente da presidência do Conselho. Mas posso lhe dizer o seguinte, vai avançar. A Comissão Europeia apresentou a sua proposta agora no outono, a presidência alemã infelizmente não conseguiu avançar, deixa apenas um relatório de progresso dos primeiros debates. É uma questão muito difícil, é provavelmente hoje a questão mais divisiva no interior da União Europeia, mas nós vamos pegar nela. Moçambique está a viver, como sabemos, uma situação terrível com a questão do terrorismo islamita. Eu gostaria de lhe perguntar o que é que está à espera de encontrar no terreno, para onde vai, aliás, em breve, e que medidas pensa que podem ser tomadas em relação a esta questão. Eu espero encontrar total cooperação da parte das autoridades moçambicanas. A nossa resposta europeia é uma resposta a um pedido de apoio de Moçambique e nós sabemos bem qual é o nosso papel e qual é a nossa responsabilidade e sabemos bem que Moçambique é um Estado soberano, são as suas autoridades que tomam as decisões que importam. As medidas, pois são as medidas que correspondam às necessidades que Moçambique identificou. E, aliás, identificou com muita clareza. Moçambique pediu 4 coisas, fundamentalmente. Apoio à formação e treino das suas Forças Armadas e de Segurança, Moçambique chamam-se Forças de Defesa e Segurança, apoio de natureza logística, apoio humanitário e programas de desenvolvimento. Muito bem, a África, ainda no seguimento desta questão, a África é uma das prioridades da presidência portuguesa. Em que é que esta presidência portuguesa pode ser diferente da anterior e da próxima? Em que é que pode, digamos, deixar a sua marca? A marca de que a presidência portuguesa quer está bem expressa no nosso lema, tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital. Portanto, nós queremos é concretizar passos em frente, segundo uma agenda estratégica que nos é comum, que foi aprovada pelos líderes europeus. O valor que nós acrescentaremos na dimensão dos assuntos internos será a ênfase na Europa social. O valor que nós acrescentaremos na dimensão externa, para além do retomar do diálogo político e económico com a Índia, é uma atenção muito específica à nossa agenda com o continente que nos é mais próximo e nos é mais complementar, a África. Nós vamos ter, durante a nossa presidência, provavelmente a finalização do acordo chamado pós-Cotonou, quer dizer, o grande acordo de cooperação da União Europeia com países das Caraíbas, do Pacífico, e que nos interessa para agora, da África subsaariana. Nós teremos, ao longo da nossa presidência, a preparação da próxima cimeira entre as duas uniões, europeia e africana, e sobretudo temos uma agenda de investimento, de relações económicas, de apoio à transição verde, de qualificação, que nos é comum e na qual queremos avançar e certamente avançaremos. Muito obrigado por ter aceito o convite da Euronews e já agora votos de sucesso para a presidência portuguesa da União Europeia e também votos de boas festas. Muito obrigado e Feliz Natal e bom Ano Novo também para si e a sua família.